para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te levou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo. Graça e paz de Deus para com todos nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer e uma alegria estarmos juntos mais uma vez em mais um estudo. Hoje, capítulo 7 da carta aos Romanos. Olha que legal, já estamos chegando no capítulo 7 dessa carta tão importante de Paulo de Tarso aos Romanos. Para quem quiser entender o contexto desta carta, é só voltar aí alguns vídeos que a gente explica, a gente estuda, conversa direitinho acerca desse contexto, que é importante para que a gente entenda o teor da carta, aquela igreja cristã nascente no seio da sociedade ali na capital do Império. Tá? E hoje estamos com muita alegria chegando ao capítulo 7. O nosso muito obrigado pela companhia até aqui, pelas boas energias, pelas boas vibrações, pelo retorno que vocês estão nos dando. Isso é muito bom para a gente, nos estimula, né? E que a gente continue junto nesse estudo que tanto nos esclarece, nos alegra também o espírito. O nosso muito obrigado e vamos juntos. Capítulo 7 da carta aos Romanos. Gente, esse capítulo, ele é, assim, a princípio, numa primeira leitura, ele pode até parecer um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, com a linguagem que o Paulo usa, né, na carta. Ele vai ali fazendo alguns até trocadilhos, né? Ele vai brincando com as palavras de certa forma, né? Vai mudando a ordem, o sentido, usando as mesmas palavras, e uma primeira leitura rápida pode até parecer um pouco confuso, mas nós vamos entender qual o significado e o verdadeiro sentido dessa troca de palavras que o Paulo usa, e ele vai falar sobre a força do pecado. Olha que interessante e que importante. Nós não devemos subestimar o pecado. O pecado tem força. Quando a gente fala do pecado, numa linguagem bíblica, para nós espíritas, nós entendemos como as nossas faltas, os nossos erros, as nossas quedas. Essas iniquidades que a gente ainda pratica, que ainda estão tão fortes, tão arraigados em nossos espíritos. É tão difícil, da gente conseguir se libertar de um mal que a gente carrega há tantos milênios, há tantos séculos. Aí o Paulo vai falar dessa força desse pecado, e vai até dar um testemunho pessoal dizendo que ele mesmo sente muita dificuldade em se libertar das más inclinações, das más tendências, esse movimento de reforma íntima que a gente costuma falar muito dentro do espiritismo, que é difícil para todo mundo, era muito difícil também para Paulo de Tarso.
E aí é mais um motivo de profunda identificação nossa com o apóstolo do Cristo. Então vamos lá. O cristão liberto da lei é o primeiro tópico aqui no início do nosso estudo, no capítulo 7. Tá? Ele vai falar da lei como um instrumento de aprisionamento e de libertação do espírito, da pessoa. Tá? E aí a gente pega o barco andando lá do capítulo 6, ele é uma continuação, claro, né? Para quem está chegando agora, já vê aqui no primeiro versículo do capítulo 7 o barco andando, né? Mas é uma continuação lá do capítulo 6. Então é bom voltar para relembrar o finalzinho do capítulo 6, e aí a gente entra no primeiro versículo do capítulo 7. Paulo dizendo: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que ela tem domínio sobre o homem durante todo o tempo que ele vive. A gente está entendendo aqui que Paulo está falando, para quem não lembra direitinho o contexto desta carta, Paulo está falando para judeus e para gentios, ou seja, para pessoas que conheciam a lei e para pessoas que ainda não conheciam. Os judeus já conheciam a lei, né? Já estavam ali familiarizados com o Velho Testamento, com as leis mosaicas, né? Os 10 mandamentos. E aí, ele está falando aqui, ó, eu falo aos que conhecem a lei, falando para os judeus, principalmente para os judeus. Ele é como a gente já falou nos estudos anteriores, ele puxa muito a orelha dos judeus. Por quê? Porque eles já conhecem a lei. Conheciam a lei, mas a maioria não cumpria. Conhecia de decorar, como muitos de nós ainda fazemos hoje, né? Conhecemos a Bíblia decorada, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos decorado, mas por que é tão difícil aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia? Tá? Então Paulo diz aqui, olha, eu estou falando para quem conhece a lei, principalmente para os judeus. Aí ele vai citar, para exemplificar bem, ele vai citar alguns trechos, algumas partes da lei, né, que é aquela lei lá do Velho Testamento, que os judeus conheciam. Né? Ele vai dizer, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desligada fica da lei do marido. E aí a gente tem que entender que era como eles entendiam a lei naquela época, né? É o contexto histórico da época. A mulher estava ligada ao marido enquanto esse marido tivesse vida. Para quem quem não lembra ou quem ainda não teve essa informação, se a mulher quisesse o divórcio, o marido ele tinha que dar ou não. Se o marido não quisesse dar o divórcio, simplesmente a mulher não se separava. Estava ligada ao marido para o resto da vida. Aí, hoje na nossa sociedade a gente já percebe que a coisa andou um pouquinho. A gente pode entrar com ação, com advogado e tudo para pegar o divórcio ali. Mas naquela época não, dependia da vontade do marido. Até que esse marido morresse. Só depois que esse marido morresse é que a mulher estava livre perante a lei. Tá? Era assim que eles entendiam na época. Aí Paulo vai dizer, assim, pois, enquanto o marido vive, se ela for de outro homem, será chamada de adúltera. Olha só. Mas, se morrer o marido, livre está da lei, de maneira que não é adúltera se for de outro homem. Então, Paulo está dando aqui um exemplo corriqueiro da época, simbolizando a lei. Tá? Aí ele vai continuar. De modo que, meus irmãos, também vós fostes mortos à lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto a Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Ele primeiramente citou a lei humana, porque a sociedade daquela época era uma sociedade teocrática, e a lei que estava na Torá, ou seja, nas Escrituras, no Velho Testamento, era uma lei não apenas religiosa, mas social.
Era uma lei que valia para a sociedade. Não se separava religião de lei civil. Por exemplo, na lei lá do Velho Testamento estava apedrejar ou pena de morte, como queira, aos adúlteros. Porque nos 10 mandamentos estava que nós não devemos cometer adultério. Não se separava a religião do social. Por isso que é tão importante a gente falar da lei, e eles entendiam a lei como uma coisa só, e não como a gente entende hoje. Hoje a gente separa a religião, né, de lei do direito civil. A gente separa, mas na época não, era uma coisa só. Importante a gente entender isso. Aí, nesse versículo 4, primeiro ele deu o exemplo, né, da lei, e agora no versículo 4 ele vai aprofundar no sentido espiritual da lei. Ele vai dizer que os irmãos recém-convertidos ao cristianismo, né, os irmãos lá de Roma, recém-convertidos ao cristianismo, eles estavam mortos para a lei por causa do corpo de Cristo, ou seja, do sacrifício de Jesus, do exemplo de Jesus, que deu a sua própria vida para nos mostrar qual era o caminho a ser trilhado. O caminho do Evangelho, que é o caminho de muitas vezes ser agredido, muitas vezes ser traído, ser abandonado, e mesmo assim ter a coragem e a bondade de olhar e dizer: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A pessoa que chega a esse nível de entrega, Paulo diz aqui, que está morto para a carne e vivo para o espírito. Ele vai falar mais na frente sobre isso. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que havia pela lei operavam em nossos membros, a fim de darem fruto à morte. Mas agora, desligados estamos da lei, por termos morrido para aquilo que estávamos presos, ou seja, para o pecado, para as iniquidades, de sorte que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Traduzindo, o que Paulo está falando aqui? Paulo não tinha morrido fisicamente. As pessoas ali recém-convertidas em Roma também não tinham morrido fisicamente. Então por que Paulo fala assim, quando estávamos na carne? Parece uma linguagem de desencarnado, né? Parece uma linguagem de um espírito que já está fora da carne, já está fora da matéria. Mas não. Estavam encarnados, mas Paulo está fazendo uma referência às pessoas que já tinham saído daquele exclusivismo da carne. As pessoas que já pensavam com uma mentalidade espiritual, apesar de ainda estarem encarnadas, mas que já não davam 100% ouvidos à carne. É isso que ele fala quando ele disse assim, por termos morrido para aquilo que estávamos presos. Ou seja, eu era uma pessoa que só vivia para os sentidos da carne, para os vícios da carne, e hoje não é mais assim. Hoje eu já quero viver para o espírito. Então eu morri para a carne, apesar de estar encarnado. Eu fui liberto da carne. De sorte que sirvamos em novidade de espírito. Olha aí, novidade de espírito. Agora eu vivo para o espírito e não na velhice da letra. Por que ele fala velhice da letra? Porque os judeus se apegavam de uma maneira muito ferrenha à letra da lei, mas não vivenciavam a lei de fato. Eles se apegavam aos cultos exteriores, e isso Jesus já deu inúmeros exemplos. João Batista já deu inúmeros exemplos, chamando os fariseus de raça de víboras, por exemplo, porque se apegavam apenas à letra, cultos externos, e não se apegavam ao verdadeiro significado espiritual. E aí Paulo vai falar mais tarde que a letra mata, o espírito vivifica.
E ainda hoje, 2022, nós ainda temos tanta dificuldade de assimilar isso. Às vezes a gente se apega tanto à letra e não aplica no nosso dia a dia o Evangelho. A gente não vive o verdadeiro sentido espiritual da coisa. Então, Paulo fala que quando a gente começa a viver em espírito o Evangelho, se torna a novidade de espírito e não mais a velhice da letra. Aí ele vai dizer, aí aqui já entra em outro tópico, a lei e o pecado. Ele vai começar a falar muito fortemente sobre o pecado. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ele está dizendo? É que cada vez que a gente vai ganhando mais consciência do que é certo e do que é errado, mais a gente vai sendo cobrado. Cada vez que a gente vai andando mais como espírito, mais a gente vai ganhando consciência do que é pecado e do que não é. Ele, a partir de agora, ele vai fazer um bocado de trocadilhos com relação à lei e o pecado. E aqui exige de nós muita atenção para pegar no ar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do que Paulo quer colocar. Ele já ali no início, ele já colocou que a lei não é pecado, mas ela demonstra o pecado. Porque eu poderia cobiçar antes de conhecer a lei, mas na minha cabeça, na minha consciência, não seria pecado. Mas a partir do momento que eu conheço a lei, que diz não cobiçarás, aí está o meu pecado. Eu já tenho consciência do que é errado. Aí ele vai dizer, mas o pecado, e grife essa parte aqui, achando ocasião, em nós damos abertura, mas o pecado, achando ocasião, operou em mim pelo mandamento toda a cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Em outro tempo, eu vivia sem a lei, eu não tinha consciência, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha só. O mandamento que era para a vida, esse achei que era para a morte. A princípio pode parecer um pouco confuso isso, mas nós vamos entender. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro ponto, não é a lei que traz o pecado, ela demonstra que o pecado existe em mim. Porque o pecado, achando ocasião em mim, se faz presente. Isso é muito importante para que a gente não troque as bolas nessas palavras de Paulo. Ele deixa claro, principalmente lá no versículo 7, que não é a lei quem traz o pecado. O pecado acha ocasião, ou seja, acha abertura em mim, através da minha maldade, da minha iniquidade. Agora, o papel da lei é demonstrar o pecado, é demonstrar o que é errado. Aí Paulo ele vai dizer assim, o mandamento, ou seja, a lei que era para a vida, esse eu achei que era para a morte. Por quê? Porque numa primeira leitura dele, Paulo, ele interpretou que o pecado era trazido pela lei. Ou seja, ele achou que o mandamento trazia a morte. Mas não, era justamente o contrário, o mandamento trazia a vida. Mostrava o que não deveria ser feito. E aqui nessa carta ele já, com uma compreensão maior, ele diz o mandamento para a vida. Mas antes eu achava que era para a morte. Tal qual como acontece com todos nós, nas situações do dia a dia, nas dificuldades da vida, nas tribulações, que a gente acha que uma situação vem para nos destruir, para nos causar a morte, mas na verdade aquela situação é um grande instrumento da providência divina de elevação pessoal.
uma dificuldade que se apresenta em nossa vida, a gente acha que é para a nossa morte, é para a nossa destruição. Mas, na verdade, é para nos elevar espiritualmente, é para nos fortalecer, é para nos trazer experiência, é para nos trazer vida. É por isso que é fundamental uma leitura espiritual aprofundada de tudo que nos acontece. Para que a gente não troque as bolas e ache que Deus esqueceu da gente, que a gente está abandonado, que a providência divina não está nem aí para a gente, quando na verdade é o contrário. Quando na verdade os problemas e as dificuldades chegam justamente para nos limpar de erros pretéritos e para nos elevar espiritualmente, nos trazendo a verdadeira vida. Dessa forma, o Cristo Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí, para vocês, a essa altura do campeonato, já estão acostumados com a nossa metodologia. Quando a gente sublinha ali um versículo, é porque tem uma mensagem do Emmanuel, geralmente, né? No próximo slide. E está sublinhado aí o versículo 10, tem uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, o capítulo 16, chamado Não Te Perturbes. Esse capítulo, ele faz uma referência, né, ao versículo 10, que é: e eu morri, e o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Aí vamos lá para a mensagem Não Te Perturbes, do Emmanuel, no capítulo 16 do Fonte Viva. Nós colocamos aí um trechozinho da mensagem, uma parte ali final da mensagem. Mas quem puder ler a mensagem na íntegra, leia, porque ela vai falar sobre justamente essas dificuldades da vida que a gente pensa que é para a nossa destruição, mas que na verdade é para o nosso fortalecimento. O Emmanuel ele vai dizer assim: olha, se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro do moinho, encontra a casa de tortura que se aflige e sofre. Aí, se você perguntar para o trigo o que é que ele acha do moinho, claro, no sentido figurado, ele vai dizer que o moinho é uma casa de tortura para o trigo, porque o moinho vai moer o trigo. Então é uma casa de tortura. No entanto, é de lá que o trigo sai mais aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Olha que lindo. É justamente desse moinho que tritura o trigo que o próprio trigo vai sair aprimorado para dar vida ao pão na subsistência do mundo. Ou seja, o que era para a morte, na verdade, se torna para a vida. E lá no final da mensagem, quem puder ler na íntegra, o Emmanuel vai dizer: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Que lindo, né? Que lindo. Por isso, gente, que é fundamental para nós espíritas, sobretudo, e para o cristão, de uma maneira geral, essa internalização de que nós somos espíritos imortais, de que nada consegue nos destruir. Porque muitas vezes, diante das tribulações da vida, a gente se desespera, a gente perde a fé. Semelhante aos discípulos, ali na tempestade, ali no mar da Galileia, né? Se desesperaram no barco e foram acordar Jesus: mestre, nós vamos morrer, nós vamos todos morrer. Aí Jesus simplesmente levanta, acalma a tempestade, aí olha para os discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé?
É isso que falta na gente, essa fé da entrega, da confiança, de que nada pode nos destruir, de que o sofrimento, por mais difícil que seja, ele vai passar, porque tudo passa. As circunstâncias da vida vão se alterar. E aí tem uma frase do Chico muito linda que diz: quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela, novas flores, novas folhas, na infinita bênção do recomeço. É essa confiança que nos falta muitas vezes, diante das tribulações, das provas, que vem, na verdade, para nos trazer a vida, o fortalecimento. E a gente acha que vem trazer a morte. Olha só, era isso que Paulo já entendia 2000 anos atrás. E aí ele vai continuar falando da lei do pecado. Por que ele está falando da lei do pecado? Porque mais na frente ele vai falar da força do pecado, que nós não devemos subestimar o pecado, o mal que ainda existe em nós. Aí ele vai continuar falando da lei do pecado. Ele vai dizer assim: porque o pecado, achando ocasião, e isso é muito importante, não adianta a gente só colocar a culpa no mal. O mal só está presente em nós porque ele acha ocasião em nós, porque a gente dá abertura para ele. O pecado, o mal, achando ocasião, me enganou pelo mandamento e por ele me matou. O que ele está dizendo aqui? Que o pecado, achando ocasião, achando abertura em mim, me enganou. Estava lá, não cobiçarás, e isso me instigou ainda mais a cobiçar. Mas só porque eu dei abertura a isso. Não adianta só culpar o outro, terceirizar a culpa. Não. Olhemos primeiramente para dentro de nós mesmos. De modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo aqui mais uma vez dizendo: não adianta colocar a culpa na lei, no mandamento, no outro, no pecado, no mal. Não. O mal só se faz presente em nossa vida porque acha ocasião em nós. A lei é santa, o mandamento é santo. Nós é quem corrompemos. Então, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De jeito nenhum. A lei é motivo de morte para mim? Eu não vou mais querer saber da lei porque ela mostra o meu pecado? Porque ela mostra o mal que existe em mim? De jeito nenhum. Foi o pecado quem fez isso, foi o próprio mal que eu dei abertura. Quem fez isso? Quem causa o mal em mim? Pois o pecado, através do que é bom, produziu em mim a morte. Ou seja, o mal, se utilizando de um mandamento santo e bom, se aproveitou para produzir em mim a morte, porque eu dei abertura, a fim de que o pecado, por meio do mandamento, ou seja, da lei, se fizesse excessivamente mal. O que ele está dizendo aqui? Importante, importantíssimo isso. Retornando lá para o início do nosso estudo de hoje. Por que a lei veio? Para demonstrar o mal que existe em nós. A lei não trouxe o mal, a lei demonstrou o mal que já existia em nós. Ou seja, ela colocou uma lupa numa ferida já aberta. Aí por que está sublinhado isso aí? Porque vem uma referência na frente. A fim de que o pecado, por meio do mandamento, se fizesse excessivamente mal. Aí nós vamos lá para a pergunta 784 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. O mal domina o nosso planeta ainda. Parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, recua, ou seja,
Parece que a gente olhando para a nossa sociedade, parece que o homem, em vez de avançar do ponto de vista moral, parece que ele está retroagindo, regredindo, recuando. Parece que a sociedade está pior do que era, do ponto de vista moral. Será? Aí a resposta dos espíritos: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. Olha aí, melhor compreende o que é mal. Esse é o papel da lei. E vai dia a dia reprimindo seus abusos, porque já conhece o que é mal. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Entenderam por que Paulo falou que o pecado por meio da lei foi ampliado? Pareceu que se tornou excessivamente mal? É simplesmente por causa disso. Porque o homem, melhor compreendendo o que é certo e o que é errado, vai pouco a pouco e muito devagar reprimindo o mal, e por vezes é necessário que esse mal chegue ao excesso para que o homem tome consciência da necessidade do bem e das reformas. Estão entendendo que o Espiritismo, os espíritos falam a mesma coisa que Paulo falava 2000 anos atrás? Com outras palavras? Estão vendo como tudo se encaixa? Agora é o que eu falo aqui em todo estudo. Como é que esse homem percebia isso 2000 anos atrás? Não é, gente? Muito bonito. Aí a partir daqui, ele vai começar a falar da força do pecado. E ele vai dar o próprio testemunho de que ele, Paulo, ainda é muito frágil. Claro, estava na terra. A gente olha assim para os apóstolos, para os missionários do Cristo, e a gente vê pessoas assim como se fossem inatingíveis. Mas pelo próprio testemunho do Paulo, nós vamos ganhar agora uma profunda identificação com o apóstolo do Cristo. É por isso que eu amo de paixão Paulo de Tarso, porque eu me identifico muito com ele. Uma pessoa caminhando a trancos e barrancos, tentando se melhorar. Era essa a vida do Paulo. Agora, qual a diferença que talvez possa existir? É porque Paulo se entregou 110%. Eu me entrego 30%. Pode ser essa a diferença. Ele vai dizer aqui: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Olha o que ele fala dele mesmo. Olha a percepção que ele adquiriu. Quando ele era Saulo de Tarso, ele via a lei escrita apenas, a lei, a palavra, a letra que mata. Mas agora, como Paulo, já mais experiente, já nesse movimento de espiritualização de si mesmo, agora ele fala: sabemos que a lei é espiritual e não é apenas a letra que mata. Mas eu sou humano e fraco, como todos nós ainda somos. Não consigo entender nem mesmo o que faço. Olha Paulo dizendo isso. Não consigo entender nem mesmo o que faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. É isso que acontece com todos nós, é ou não é no nosso dia a dia? Quando a gente se pega fazendo uma coisa que a gente não quer mais fazer, quando a gente se pega discutindo com um familiar, brigando com um amigo, com raiva de alguém, com mágoa de alguém. Meu Deus, mas eu sei que eu não devo mais fazer isso, eu sei que eu não devo mais sentir mágoa, mas por que eu ainda sinto? Eu sou tão fraco. Só que isso não acontece apenas conosco, isso acontecia com Paulo. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa,
Porque a lei diz o que é certo. Eu é que não consigo fazer. Então não é a lei que é ruim. Sou eu que ainda não consigo fazer. Sou eu que ainda não consigo cumprir. A lei verdadeira, espiritual, a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. O que ele está dizendo? Ele vai dizer aqui, vai fazer um trocadilho muito bom, que ele vai dizer que ele não é nem bom o suficiente para apenas fazer o bem, e não é nem de todo ruim por fazer o mal. Por quê? Ele está no meio do caminho. Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele quer ser bom, mas ainda não é. E ele ainda faz o mal, mas já sem querer fazer. É por isso que eu costumo dizer, e está aqui meu amigo Eduardo, eu já conversei isso com ele, e acho que vocês que estão aí, que já ouviram, já estudaram comigo algumas outras vezes, vocês já ouviram isso de mim. Eu tenho para mim que essa etapa de provas e expiações é a mais difícil ou uma das mais difíceis da nossa caminhada espiritual. Por quê? Justamente por esse dilema que Paulo está vivendo aí, Paulo viveu e que todos nós estamos vivendo. Nós nem somos espíritos bondosos, superiores, não conseguimos ainda, mas nós também já não somos aquelas pessoas horríveis do passado. Nós estamos no meio termo e isso é muito difícil, porque a gente não é nenhuma coisa nem outra ainda. A gente está com um pé aqui e o outro no passado. E isso é muito difícil. Esse momento de provas e expiações é a mudança de chave no espírito. É o momento que o espírito deixa de querer o mal e já passa a querer o bem. E é um momento muito complicado na caminhada espiritual. É de você se desapegar de tudo aquilo que era ruim e começar a fazer o bem. É como uma criança que está aprendendo a andar. É difícil no início. É você sair da inércia. Tem que ter força, coragem. É por isso que eu digo que essa etapa de provas e expiações é difícil mesmo. É isso que foi isso que Paulo viveu. É isso que nós estamos vivendo. Tá? Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O que é que ele está dizendo? Que ele ainda não é bom. Ele já quer ser bom, mas ele ainda não é bom. Como todos nós, já queremos, mas ainda não somos bons. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Estão se identificando com Paulo? Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ou seja, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele quer fazer o bem, mas não faz ainda 100% do bem. No entanto, ele ainda faz o mal, mas ele não quer mais fazer o mal. Essa frase aqui é muito importante. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu quem faço, porque eu não sou mais 100% mal. E quem é que faz? É o mal que ainda mora em mim. Estão percebendo, gente? Ele está nesse meio termo, como todos nós estamos. Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. Isso acontece com muitos de nós, né? Essa dificuldade da gente fazer o bem, e muitas vezes no querer fazer o bem a gente se excede e acaba fazendo o mal. Muitas vezes em querer defender a obra do Cristo, a gente machuca as pessoas. A gente violenta uma consciência. Muitas vezes em querer defender alguém, a gente acaba agredindo alguma pessoa.
É isso que ele está dizendo. E olha, está sublinhado. Se está sublinhado, é porque vem uma mensagem no próximo slide. E a mensagem é conflito. Conflito, está lá no livro Pão Nosso, capítulo 136. Baseado nesse versículo 21. Verifico, pois, esta lei, quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. É esse conflito que todos nós vivenciamos na Terra. E isso é bom, isso é ótimo. É bom que seja assim. Por que, Gonçalo, é bom que eu esteja em conflito? É um bom combate, é a guerra interna que todos nós devemos travar. É a reforma íntima. Porque a gente não se entrega mais ao mal. A gente ainda faz o mal, mas já sem querer. Sem querer. Isso é muito bom. É melhor do que se entregar ao mal. É melhor do que fazer querendo. O conflito, nesse momento da nossa caminhada evolutiva, ele tem que existir. É um excelente sinal. E aí, o Emmanuel, ele vai colocar essa mensagem em conflito, mais uma vez, por conta do espaço, a gente não coloca a mensagem na íntegra, coloca algumas partes. Quem puder, leia a mensagem na íntegra, lá no Pão Nosso, capítulo 136. Mas nós colocamos aqui um trechinho que diz o seguinte: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Contra a aspiração bruxuleante do bem. O que quer dizer isso, bruxuleante? É como se fosse uma vela, a chama de uma vela que fica balançando ali, doida para apagar, não é? Fraca ainda, né? Chama fraca. Ou seja, a aspiração fraca do bem, no dia que passa, nesse dia corrente, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então, nós ainda somos muito frágeis no bem, ainda estamos engatinhando no bem, e contra esse bem existe uma carga muito pesada de maldade praticada, por séculos e séculos passados por nós. Então, nós estamos tentando ser bons, mas contra isso pesa ainda uma carga muito grande de maldade dentro de nós, E aí, gente, essa mensagem, ela lá no finalzinho dela, eu acho importante colocar aqui para vocês, que o Emmanuel disse assim: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Então é verdade que o bem em nós ainda é bruxuleante, ainda é frágil, mas o Senhor nos concede o dia de hoje justamente para que a gente esqueça toda essa carga de maldade do passado que ainda habita em nós. E assim nós vamos caminhando dia a dia na construção de um amanhã melhor. É indispensável serenidade e grande resistência de nossa parte, a fim de que o progresso que a gente já alcançou, que ele não se perca e que a gente dia a dia consiga aumentar a nossa carga de bondade, para que a gente consiga fortalecer essa chama do bem dentro de nós. Que mensagem linda, não é? E aqui no final já do capítulo 7, os últimos versículos, Paulo ele vai continuar dando o seu testemunho. O que acontece com ele, esse conflito que ele estava vivenciando. Ele vai dizer: no meu íntimo, eu amo a lei de Deus, mas vejo uma lei diferente nos meus membros, guerreando a lei do meu espírito e fazendo-me preso na lei do pecado, a qual está
nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Paulo dizendo, olha, repetindo, na verdade, aquelas palavras do Cristo. O espírito está pronto, mas a carne é frágil. É Paulo dizendo, eu amo a lei de Deus. Eu quero, de verdade, seguir a lei de Deus. Mas, poxa, o meu corpo ainda tem pecado nele, ainda tem mal nele. Eu não quero mais cobiçar, mas eu cobiço. Eu não quero mais sentir ira, mas eu sinto. Eu não quero mais sentir mágoa no meu coração, mas eu ainda sinto. Infeliz de mim, né? Paulo vai dizer. Infeliz de todos nós, Paulo. Quem nos libertará deste corpo de morte? Aí, ele vai dar a resposta. Sejam dadas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pela razão, eu sirvo a lei de Deus, mas pelos instintos egoístas, sirvo a lei do pecado. Paulo, se você tinha isso dentro de si, eu olho para dentro de mim mesmo e fico até mais tranquilo. Porque eu sei que isso não acontece só comigo. Se isso aconteceu com você, Paulo, um apóstolo do Cristo, que se dedicou de maneira tão brilhante à causa do Evangelho, eu olho para a minha fraqueza e me identifico como um ser ainda muito frágil, mas que está querendo caminhar, assim como você caminhou, Paulo. E finalizando o nosso estudo, resgatamos a frase do apóstolo dos gentios: não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. É com essa identificação que nós encerramos o nosso estudo de hoje, rogando graças a Deus por esses ensinamentos que nos trazem vida e vida em abundância. Esses ensinamentos que nos dão força e coragem para prosseguir na luta, identificando no apóstolo Paulo de Tarso alguém que tinha, sim, as suas limitações, mas que venceu, que sobreviveu, que venceu a morte através da vida do Evangelho. E acontecerá com todos nós, sem sombra de dúvidas, desde que nós tenhamos essa força e essa coragem necessárias para praticar essa reforma íntima tão necessária nesse momento que nós estamos vivendo da nossa caminhada espiritual. Nós somos chamados a sermos novos espíritos, novas pessoas, morrer para o pecado, para o mal e renascer para a vida eterna, a vida do Evangelho. Um grande abraço a todos, nos vemos semana que vem, se Deus quiser, com o capítulo 8 da Carta aos Romanos. Que Jesus nos abençoe e que Deus seja louvado.